Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, se lembrar de curtir o vídeo, compartilhar com um amiguinho. Se você que está assistindo não é inscrito, se inscrever, pessoal, porque a gente está com um projeto de crescer aqui. A gente está trazendo muito conteúdo bom, de qualidade. Estamos produzindo vídeos como nunca produzimos, porque a nossa principal rede, né, social continua sendo o Instagram, mas queremos, né, fazer com que o YouTube ele também ganhe uma amplitude, tá bom, pessoal? Muito conteúdo bom e gratuito, tá certo? Sempre com esse compromisso. Hoje iremos estudar o último substrato do crime. Só lembrando, o crime é composto de fato típico, ilicitude e culpabilidade. Para que aquele fato seja considerado aquilo que aconteceu, né, seja considerado um crime, ele tem que preencher esses três elementos. Não basta ser apenas um fato típico, porque se for lícito, já acabou com tudo, não é isso? E não basta ser fato típico e ilícito, se não for dotado de culpabilidade, tá certo? Ou seja, para que algo seja considerado crime, justamente na seara penal, aquela conduta, aquele fato que aconteceu tem que ser típico, previsto, dotado de conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade formal, material. Não pode ser praticado ou amparado por uma das excludentes de licitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Já trabalhamos tudo isso. E hoje iremos estudar o último substrato, ou o último elemento, que está a culpabilidade. E, pessoal, para a doutrina, também conhecido como dirimentes, ou as causas excludentes da culpabilidade, chamadas de dirimentes. Tão quanto as causas excludentes da ilicitude são chamadas de justificantes, tá certo? E vamos lá, sem muito lengue-lengue, sem muita demora, com relação à culpabilidade, pessoal, a culpabilidade possui três elementos. Quais são? Imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Vamos lá. A imputabilidade, pessoal, ou melhor, na imputabilidade, eu que eu digo legislador, estou preocupado em saber se eu posso imputar a conduta àquela pessoa. Se aquela pessoa pode ser responsabilizada por aquele fato típico e ilícito, que eu já venci essas duas primeiras etapas. E na imputabilidade, a gente estuda basicamente isso aqui, pessoal. Ó, a embriaguez. Se vocês pararem para perceber, né, no vídeo de hoje eu tive o suporte da minha digníssima Luana Santos, a qual me ajudou aqui nessa primeira parte, porque enquanto a minha letra eu vou descendo ladeira abaixo, ela já é um pouquinho ladeira acima, mas bem mais bonita que a minha, né? Aí vamos lá, ó, a embriaguez com Z, você lembra que embriaguez se escreve com Z, a gente estuda a doença mental, e a gente estuda a menoridade ou maioridade. Eu vou até colocar aqui a maioridade, beleza? Então, a menoridade mesmo. Fica mais didático, né? A menoridade. Percebam, pessoal, que no estudo da embriaguez eu vou dar um bizu sem perder muito tempo, para a gente tem que ganhar tempo e tem que otimizar, porque vocês têm muito assunto para estudar. O que é que me importa na embriaguez, ou melhor, o que é que iria excluir a minha imputabilidade? Porque tudo isso aqui, ó, são causas excludentes da imputabilidade. Consequentemente, vão tornar o agente que praticou aquela conduta, o sujeito ativo, o quê? Inimputável. Ou melhor dizendo, não putável, não responsável por aquilo que fez. Se ele estiver embriagado, mas é qualquer embriaguez? Não.
já pega o bizu. A tua prova vai cair falando sobre a emoção e a paixão, a embriaguez pré-ordenada. Nada disso exclui a culpabilidade. Consequentemente, não exclui o crime. Muitas das vezes até vai agravar mais a pena. O que é que vai excluir a culpabilidade, consequentemente, tornando a pessoa inimputável? Pega a visão. A embriaguez tem que ser completa, acidental, oriunda de caso fortuito ou força maior. Vou abreviar aqui. Ou força maior. Marquinho, eu quero aprender direito penal contigo. É assim, pessoal, da melhor forma. De uma forma mais didática e objetiva. Se a pessoa estiver embriagada, mas não for de forma completa, não for acidental, nem for oriunda de caso fortuito ou força maior, a pessoa vai ser responsabilizada, pessoal. Já fica ciente aí. Por quê, pessoal? Se a embriaguez não for completa, mesmo que seja acidental, não é isso? Vai reduzir a pena de 1 a 2 terços. Seria o famoso semi-imputável, tá certo? Ou parcialmente imputável, né? Mas semi-imputável porque é a denominação que a maioria das bancas adotam, tá certo? Ou seja, Marquinhos, para mim, estou iniciando o estudo agora, ou que estava parado, ou que já venho estudando, e melhor forma de lembrar, quando falar de embriaguez, só vai excluir a minha culpabilidade se a embriaguez for completa, acidental, proveniente de caso fortuito ou força maior. Tá certo? Nesse caso, a pessoa será considerada inimputável. Consequentemente, terá excluído a sua imputabilidade e a sua culpabilidade, claro. Porque a imputabilidade é o primeiro elemento da culpabilidade. Não é isso, pessoal? Ou seja, só existe uma hipótese em que a embriaguez vai excluir a culpabilidade. Se ela for completa, acidental, oriunda de caso fortuito ou força maior. Chorou. Já na doença mental, pessoal, aqui, olha, pega o bizu. A gente não está estudando imputabilidade. A doença mental só vai isentar de pena, ou seja, tornar a pessoa inimputável, se ela for inteiramente incapaz. Olha, tudo começa com I. Não é? Olha, só será inimputável, ou seja, não culpável, excluindo a sua culpabilidade, aquele que for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, não basta ser doente mental. Eu tenho que, no momento da conduta, não ser inteiramente capaz, né, de entender o caráter ilícito daquela minha conduta ali. Eu não tenho noção do que está acontecendo. Por quê? Muitas vezes até uma pessoa sóbria, a que surtou naquele momento, pessoal, naquele momento ela perdeu a capacidade de entendimento, de forma inteira, porque ela ficou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, ou seja, ela será isenta de pena. A doença mental exclui a culpabilidade? Sim. Ok? Consequentemente, isenta o agente de pena. Porque se no momento da conduta a pessoa for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fator. Beleza? A pessoa naquele momento não sabe o que está fazendo. Não tem a mínima noção. Ou porque é doente mental, ou porque está num surto psicótico. A pessoa é até sóbria. Mas pode acontecer também, pessoal, excepcionalmente, uma pessoa ser considerada doente mental, mas no momento da conduta ela está sã. Se ela está sã, ela pode até ser considerada um semi-imputável. Beleza? E a ela ser imposta, claro, em vez de uma pena, pessoal, uma medida de segurança. Tá certo? Na embriaguez, fica atento, né, que eu esqueci de falar, que a embriaguez não se dá apenas pelo álcool. Tá certo, pessoal? Qualquer substância entorpecente, né, psicoativa, né, que cause uma dependência química, aí, pessoal, diversos medicamentos, droga mesmo em si, né? Uma pessoa é o toxicômano, né? O drogado, o viciado em drogas,
é o alcoólatra, é aquela pessoa que se embriaga com remédios. Também a embriaguez não se dá apenas por álcool, tá bom? Aí o pensamento é o mesmo. E já a menoridade é bem simplesinha. Se o cara for menor de 18 anos, o critério biológico adotado aqui, sempre será considerado inimputável. Porque, perceba, se um menor de 17 anos, 11 meses, 20 dias, ou 17 anos, né? Arredondando melhor aqui, ele pratica um fato típico, ele com a intenção de matar Joãozinho, ele saca uma arma, desenrola uma arma com alguém e atira contra o seu desafeto. Matou, fato típico. Conduta dolosa, resultado morte, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, tipicidade formal, material, não foi amparado por nenhum excludente de ilicitude. Perceba, ele não estava embriagado, ele não é um doente mental, sabia perfeitamente o que estava fazendo naquele momento, não estava embriagado de forma completa, acidental, proveniente de caso fortuito ou força maior, mas ele é menor. Então, aqui, mas ele não sabia o que fazia? O fato não é típico, não é ilícito? Sim, mas o Código Penal adotou a teoria, ou melhor, o critério biológico, no tocante à aquisição da imputabilidade. Né, pessoal? Ou seja, se o cara é menor, sempre, o adolescente, né, sempre será considerado inimputável. Mas essa data aqui, pasmem, né? Essa data nos importa no momento da ação ou omissão. Vamos lá. Eu, com 17 anos, 11 meses e 20 dias, atiro numa pessoa. Perceba, eu sou menor. Sendo que essa pessoa só vem a morrer um mês depois, quando eu já sou maior de idade. Eu irei responder como menor de idade ou como maior capaz. Como menor. Porque o Código Penal adotou a teoria da atividade, onde para ela importa o momento da ação ou omissão. Porque existem crimes, né, pessoal, que são praticados mediante condutas omissivas. Por exemplo, omissão de socorro, ok? Para não aprofundar demais aqui. Aí o que acontece? O menor, pessoal, sempre, o menor de 18 anos, sempre será considerado inimputável. Beleza? Já com relação à potencial consciência da ilicitude, a gente estuda aqui, o famoso erro de proibição, ok? No erro de proibição, presta atenção. Ele não exclui nada de dolo e nada de culpa. Dolo e culpa está lá no fato típico, na conduta. Tão quanto o erro de tipo, que está inerente ao fato típico, vai sempre excluir o dolo. Beleza? Independentemente de ser o evitável ou inevitável. Sempre vai excluir dolo. Erro de tipo está lá no fato típico. Erro de proibição está na culpabilidade, mais precisamente no elemento potencial consciência da ilicitude. O que é isso, pessoal? Quando a pessoa até está agindo de forma consciente, a pessoa sabe o que está fazendo, porém falta a ela uma potencial consciência da ilicitude daquele fato. Com outras palavras, traduzindo para o bom português, a pessoa não sabe que aquela conduta que ela está praticando é crime. Como regra, se ela não sabe e se nas condições dela, pessoais, era impossível realmente saber, né, o erro de proibição será considerado o quê? Inevitável. Nessas condições, pessoal, se é inevitável, né, ou excusável, vai isentar o agente de culpa. Não tem nada a ver com dolo. Melhor, vai isentá-lo de pena. Aqui não tem nada a ver com dolo e culpa, porque dolo e culpa estão lá em cima, no fato típico. Beleza? Presta atenção aqui. As maiores pegadinhas que podem cair em concurso com relação a isso aqui, é tanto na coação moral, que a gente vai ver aqui, confundindo com a coação física, que está lá na conduta também, é eles tentando confundir o erro de proibição com o erro de tipo. Erro de tipo, fato típico. Dolo e culpa estão lá na conduta. Erro de proibição vai isentar o agente de pena ou vai reduzir a sua pena. Beleza? Esse erro de proibição, ele pode ser tanto inevitável quanto
evitável. Inevitável ou excusável, evitável ou inexcusável, indesculpável ou exculpável. Enfim. Não precisa perder tempo com isso agora, não. Pega só esse bizu aqui. Se o erro de proibição, o que é isso, meu Deus? Vamos lá, aquele exemplo que todo mundo dá do holandês que vem ao Brasil e lá na Holanda é permitido o uso de substância entorpecente da maconha. Se bem que esse exemplo nem se encaixa muito hoje, porque o STF hoje não pune mais a conduta do uso de maconha para consumo pessoal. Vamos pegar o seguinte exemplo. Para lembrar daquela simples expressão que a gente escuta muitos antigos falar, o achado não é roubado. Né? Eu dou sempre esse exemplo de sala de aula que eu acho ele bastante didático. Vamos supor que você vai caminhando pela rua tal, e de repente você se depara com um relógio. Aí você olha para um lado, olha para o outro e diz, oh, não tem ninguém aqui. Pega o relógio e bota no bolso. Porque você pensa, o achado não é roubado, realmente. Nem é roubado, nem é furtado. Mas, pessoal, a partir do momento que você acha uma coisa que não é sua e se apropria dela indevidamente, você está incorrendo numa conduta típica chamada apropriação indébita de coisa achada. O correto, de acordo com a lei, o Código Penal, é você devolver à autoridade policial dentro de, no máximo, 15 dias. Você tem 15 dias para entregar ao delegado de polícia daquela localidade que você encontrou aquele objeto. Seja qual for, um celular, uma carteira, enfim, qualquer coisa. Porque não é uma coisa sua. Entendeu? E você está praticando um crime de apropriação indébita de coisa achada. Ou seja, é você chegar à conclusão, você que eu digo aplicador do direito penal, que aquele seu comportamento era inevitável de acontecer, tipo, eu não tinha como, de outra forma, saber que aquela conduta era ilegal, né? Por exemplo, alguém, uma pessoa analfabeta, que mora aí, né, na zona rural, bem distante e tal, se bem que hoje está todo mundo aculturado, enfim, todo mundo sabe de tudo, não tem diferença nenhuma, viu? Eu saí do interior para morar na capital e não tive dificuldade nenhuma, fui morar com 13 anos, hoje em dia está tudo globalizado, tudo a mesma coisa, mas, enfim, para fins de prova, fins didáticos, a gente tem que saber, aquele seu erro de proibição, ou seja, o fato de você não saber que aquela conduta praticada por você era criminosa, ou seja, eu não tinha uma potencial consciência da ilicitude daquele meu comportamento, se era inevitável, né, aquele tipo de situação, ou seja, eu não tinha como saber de nenhuma forma, se era inevitável, vai isentar o agente de pena. Mas, não, aquele comportamento realmente, pô, você é um cara formado, você é uma pessoa com estudo, você tinha como evitar esse tipo de situação, se você tinha como evitar, pessoal, ou seja, aquele comportamento era evitável. O que é que vai acontecer? A sua pena será reduzida de 1/6 a 1/3. Preste atenção aqui agora, por favor. Dá um zoom aí, preste atenção no que eu vou falar. Diferentemente do erro de tipo, que está lá no fato típico, que exclui sempre o dolo, independentemente da modalidade, se é evitável ou não. Aqui é diferente. O erro de proibição, ele é parte integrante, ou melhor, causa excludente da culpabilidade. E na culpabilidade não existe nem dolo nem culpa, beleza? Aqui eu estou falando, pessoal, entre aspas, de um pressuposto para aplicação de uma pena. Porque eu já tenho fato típico ilícito, beleza? Ou seja, o erro de proibição, se inevitável, vai isentar o agente de pena. Se é evitável, ele vai reduzir a pena. O que é que a banca, né, pode fazer aí com você no dia de prova? Ele pode dizer que o erro de proibição vai excluir o dolo, vai excluir a culpa. Nada a ver. O que exclui dolo e culpa é lá o erro de tipo, que está ligado ao fato típico. Beleza? Aqui no erro de proibição, o que vai acontecer, pessoal, é isentar de pena, se for inevitável, ou reduzir a pena, se for evitável. Agora, reduz essa pena em de 1/6 a 1/3.
Preste atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Belezinha? E, por fim, o último elemento da culpabilidade seria a exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, em determinada situação, por exemplo, eu com vontade de matar A, eu com vontade de matar B, A com vontade de matar B, saca a arma e dispara contra ele. Eu poderia evitar aquele tipo de conduta. Se eu poderia evitar e mesmo assim eu faço, eu preencho o elemento da culpabilidade. Eu sabia que era crime, sabia, tinha potencial, consciência que matar alguém era crime. Eu não estava embriagado, eu era maior e tinha noção, né, do que eu estava fazendo. Não é isso? Ou seja, eu tenho culpabilidade. Agora pode acontecer de você praticar uma conduta e você não tem outra forma de agir. Não tem outra forma de evitar aquilo ali. Bisusão de prova. As hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa, que é justamente o que exclui a exigibilidade, a causa excludente, né, pessoal? Seria, ó, deixa eu apagar aqui, o oposto. Se eu não tinha como evitar, eu não tinha outra forma de agir, né? Vai excluir a minha culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. O Código Penal, ele faz menção a 2 casos só, mas temos muito mais, né? Inclusive já participei de um júri, participei de 2 até o momento, 2 com êxito, graças a Deus. No segundo também conseguimos a absolvição e a tese foi justamente aqui, que o réu, eu não poderia exigir dele outro comportamento. Ele não tinha outra forma de agir. Por isso o rol é exemplificativo. É impossível o legislador ele conseguir tipificar, descrever todas as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa. É impossível. Mas na nossa provinha, no Código Penal, só constam 2 formas. Beleza? A primeira, e bastante conhecida, eu vou colocar aqui. A coação moral irresistível. E aqui você preste atenção, pelo amor de Deus, meu amigo. A coação, ela é moral. Moral, está mais ligada à parte psicológica, a ameaça, a intimidação. Porque se for a coação física, exclui o fato típico, né, por ausência de voluntariedade. Ou seja, a coação física exclui o dolo e a culpa. Porque a gente sabe que conduta, né, pessoal, é aquela ação ou omissão voluntária e consciente. Na coação física, quando alguém te obriga a puxar o gatilho, alguém está forçando você a forçar o gatilho para puxar alguém e a sua digital ficar naquela arma, perceba que houve uma coação física. Aquela conduta ali, ela não é dotada de voluntariedade. Ou seja, exclui a conduta. Porque só vai importar para o direito penal as condutas humanas, voluntárias e conscientes. Belezinha. Mas se você pratica um fato típico ilícito, né, coagido moralmente, de forma irresistível, não tem como evitar aquele tipo de situação, não tem outra forma de agir, né? Aquela sua conduta estará amparada pela excludente da inexigibilidade de conduta diversa. Se lembra, a coação física exclui o dolo, exclui o fato típico. Coação moral exclui a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Melhor exemplo de todos, melhor. Um determinado grupo de meliantes, eles decidem pegar o dinheiro de um banco, subtrair os valores que estão, né, no interior do cofre de um banco. Eles fazem o quê? Dividem os grupos. Um grupo vai sequestrar a esposa e os filhos do gerente daquele banco, e outro grupo vai abordar o gerente do banco e vai mostrar a ele que seus familiares estão feitos reféns. E que se ele não tirar todo o dinheiro que está no interior daquele cofre e entregar aos bandidos, os comparsas irão matar os seus familiares. Perceba, ele foi coagido moralmente.
Ele vai lá, né? Vamos supor que ele desceu no estacionamento, ao sair do seu carro no estacionamento do banco, da agência do qual ele é o gerente, ele é abordado por esses meliantes, que mostram, né, ali em tempo real, seus familiares sendo sequestrados e os comparsas botando arma na cabeça deles. Perceba, pessoal, ele não tem outro modo de agir. É impossível a gente exigir dele outro tipo de conduta. Totalmente impossível. E ele vai lá, de forma consciente, de forma dolosa, voluntária, não é isso, pessoal? Pega todo o dinheiro que está no interior do cofre, junta no saco, entrega aos meliantes. Perceba, ele não tinha outro modo de agir. E ele agiu de forma voluntária e consciente. Por isso, não exclui o dolo. Tá certo? Exclui a culpabilidade por ausência, né, de exigir dele, né, por inexigibilidade de conduta diversa. Deu para entender aí, pessoal? Ou seja, o agente não responde pelo furto. E sim, os meliantes respondem pelo roubo. Beleza? Ou pela extorsão, assim entendam. Aí o que é que acontece? A segunda hipótese, prevista no Código Penal, de inexigibilidade de conduta diversa, é a famosa, vou botar para cá, porque é uma expressão bem grande, obediência à ordem hierárquica, dá uma abreviada aqui, não manifestamente ilegal. Perceba, nesse caso, a ordem ela não é aparentemente, não manifestamente ilegal. Ou seja, é uma ordem que aparentemente não é ilegal. E o subordinado no ambiente público, presta atenção aqui. Isso aqui não se aplica, pessoal, a relações familiares nem relações eclesiásticas. Beleza? No ambiente público, onde o superior determina o seu subordinado, o seu subalterno, que cumpra uma ordem que não é aparentemente ilegal. Diferentemente de, vamos supor, estou numa guarnição, numa viatura policial, eu sou o comandante, sou um sargento, e eu determino ao soldado executar o condutor de uma motocicleta só porque ele está sem CNH. Só por conta disso. Se ele cumprir, meu amigo, respondeu ele. Porque essa ordem ela é o quê? Aparentemente, manifestamente ilegal. Diferentemente do exemplo que eu vou dar aqui agora. Olha só, vamos supor que um juiz de uma comarca, revoltado com uma pessoa lá, determine ao oficial de justiça que vai cumprir um mandado de prisão em desfavor dessa pessoa. Sendo que nem processo criminal contra a pessoa existe. O juiz vai fazer isso só de pirraça, né, para prejudicar. Eu sei que isso caracteriza um abuso de autoridade, pessoal. Mas vamos ficar aqui no direito penal em si, né? E o oficial de justiça, acostumado a sempre cumprir as ordens do juiz, né? Sempre cumpriu, nunca deu BO, nunca deu problema, vai lá e chama um reforço policial, vai até a casa do cara e cumpre o mandado de prisão. Sendo que na audiência de custódia, o advogado da pessoa que foi presa injustamente descobre que sequer existe um procedimento criminal em desfavor do seu cliente. Percebam, seria injusto você exigir do oficial de justiça um comportamento, meu amigo. Porque a ordem que o juiz deu no papel, timbrado, no mandado de prisão, né, ele nunca ia parar para olhar no banco de mandados se existia aquilo ali, se existia um processo. É muito complexo exigir isso da pessoa. Perceba que o oficial de justiça e os policiais que foram dar cumprimento àquela ordem, àquele mandado de prisão, serão isentos de pena. Terão a sua culpabilidade excluída por inexigibilidade de conduta diversa. Por qual motivo? Porque não tinha como prever que aquela ordem era manifestamente ilegal. Ela era não manifestamente ilegal. Mandadozinho de prisão, tudo no padrão, processo, número tal, tinha tudo lá, dentro das formalidades. Ou seja, eu não posso punir os agentes que cumpriram essa ordem, porque seria, pessoal, injusto, né, eu exigir deles outro tipo de conduta, outro tipo de comportamento. Deu para entender aí, pessoal? Eu espero, né, pessoal? Agora a gente chega ao fim do vídeo. Espero ter ajudado. Eu pensei que o vídeo não ia ficar tão longo, mas foi um vídeo rico de muitas informações.
Espero que vocês aí gabaritem as questões de culpabilidade aí para frente. Foi bem objetivo, porque essa aula é culpabilidade, pessoal. É uma noite inteira. Espero ter ajudado. Fico muito feliz e estar contribuindo. Curte aí, né? Se inscreve se você chegou até o final desse vídeo. Deus abençoe todos vocês. Curso Preparação, Tradição e Aprovação.